Olá, amigos, tudo bom? Nós estamos de volta aqui na nossa TV da Cidade, Canal 20, com mais uma edição do programa Saúde e Companhia. Espero encontrar você de bem com a vida, vivendo aí estes novos tempos, né? Estamos aí já no quarto mês do ano de 2023, com esperança de que possamos fazer um Brasil melhor para todos nós, independente de raça, independente de credo religioso, independente de opção política. Nós temos que pensar o Brasil como um todo, porque nós somos um todo, nós somos uma sociedade e não podemos ficarmos nos digladiando porque o lado A da política não é melhor do que o lado B e por aí afora. Vamos pensar no Brasil como um todo. Afinal de contas, somos todos brasileiros, não é verdade? É igual o Fla-Flu, Flamengo e Vasco, São Paulo e Corinthians. Somos inimigos, entre aspas? Não. Somos torcedores. Eu torço pelo Brasil. Torço por você, para vermos um Brasil melhor. Brasil gigante, como ele é. Bem, o programa de hoje vai falar sobre um tema muito importante, a área da cardiologia. Mas antes de apresentar o convidado, eu tive acesso a uma informação. Essa informação não é legal. Aliás, esse tema aqui, eu já abordei aqui no programa algumas vezes, como um alerta. E quero mais uma vez, ou gostaria, de alertar você, mulher, você, homem, sobre um tema muito preocupante, que é o aumento da obesidade do brasileiro. O governo federal, o ano passado, lançou um alerta, esse ano, novamente, lança um outro alerta sobre o aumento substancial do número de obesos no Brasil. Segundo dados do Sistema Único de Saúde, a obesidade no Brasil poderá atingir 41% dos brasileiros até 2035. Isso daqui a 12 anos, isso é muito pouco. Já temos uma população de obesos muito grande no Brasil. E essa informação traz um dado mais preocupante ainda. O número de crianças e adolescentes obesos está aumentando mais do que em adultos. Por que razão? Alimentação inadequada, falta de atividade física, excesso de TV e jogos, fica muito tempo sentado, comendo, vai engordando, refrigerante, vai engordando. Quando o pai e a mãe se apercebem, a criança já está gordinha. Ah, mas é tão bonitinha, está tão rechuchudinha, tão gordinha. Gordo, não estou aqui querendo discriminar. Gordura não é sinônimo de saúde. Mas esse tema, o médico que está aqui comigo vai falar sobre isso, se eu estou certo, se eu estou errado. Não pode ser magro, seco. Tem que ter um termo, né? Uma forma de se achar o peso ideal com uma alimentação adequada. Então, é um assunto sério. Isso não pode passar em branco. Nós temos que nos cuidar. Ok? Fica o alerta, mas o médico que está comigo aqui vai falar sobre esse tema também, já que ele atua numa área muito importante, que é a área da cardiologia. Eu recebo hoje aqui nos estúdios da TV da Cidade o doutor Sérgio Octávio Corman, médico cardiologista. Como vai, Sérgio? Tudo bem? Tudo bem, Edivar. Prazer em recebê-lo. Prazer, eu que agradeço aí o convite. Sérgio, prazer estar aqui. Esses números preocupam, né? Preocupam muito, né? Preocupam muito. 41% aí dos brasileiros em tão pouco tempo é um número muito alarmante, né? A cardiologia é uma área da medicina que, a cada dia que passa, ela apresenta alternativas, podemos dizer assim, de tratamento, tanto clínico quanto cirúrgico. A parte clínica do tratamento cirúrgico seria, aliás, do tratamento clínico, cardíaco, seria a parte primária de um problema coronariano mais grave do futuro?
Falando de obesidade, né? Falando da obesidade, aqui a gente tem que entender que a obesidade é um problema que é multifatorial, né? Então, ela é uma doença que acomete tanto a parte física, mas ela também é influenciada pela parte social, o ambiente que a pessoa está inserida. Então, se ela está inserida, por exemplo, dentro de uma família que tem hábitos alimentares ruins, ou dentro de um contexto social que faz que ela tenha uma alimentação inadequada, faz parte também muito da esfera psicológica, né? Então, pacientes aí que têm um pouco mais de ansiedade, às vezes têm um comportamento mais abusivo com a comida, descontam emoções da comida, tanto raiva como ansiedade, como estresse. Às vezes a comida serve como um ponto de fuga. E olhando a obesidade por esse prisma, né, como sendo uma doença multifatorial, a gente tem que entender no nosso paciente qual que é a principal motivo de ele estar assim. Será que ele está assim porque a família dele vem gerações com hábitos alimentares ruins? Será que ele está assim porque ele tem um hábito mais ansioso? Será que ele tem algum distúrbio endócrino ou metabólico que está levando ele a ser obeso, ou comportamentos inadequados? Então a gente sempre tem que avaliar inicialmente os hábitos da pessoa e a mudança de estilo de vida, né? Então, agora, assim, Sérgio, quando nós falamos de estilo de vida, o mundo moderno, ele nos oferece tudo que você pode imaginar, né? Hoje, o advento das redes sociais, a internet revolucionou a vida do ser humano nos últimos 20 anos, né? Isso ocasionou uma prosperidade de doenças coronarianas. Sim. Não sei se eu estou errado. Sim, total. Total. Esse mundo do Instagram, né, que a gente tem aí hoje em dia, prometendo corpos esculturais sarados em 3 meses. Em pouco tempo, e sarado em 3 meses, e a pessoa quer ter o corpo igual da blogueira, igual do cara que viu lá na foto. Isso. E isso leva muitas vezes a medidas um pouco inadequadas aí, né? O coração seria o órgão. O coração dizem que é um órgão nobre do corpo humano, né? Ele trabalha dia e noite e faz hora extra às vezes até. Faz. Frequentemente. Frequentemente. Ele não para, né? Ele é um órgão, o coração, que tem que ter toda a atenção. É verdade que nós temos, se nós fecharmos a mão, o punho, é o tamanho do coração da gente? Mais ou menos sim. Se fechar a mão assim e colocar aqui no meio do peito, é o tamanho do nosso coração. Parecido, de um coração saudável. Saudável. Saudável, Quando ele fica doente, ele pode aumentar um pouco. Aumenta um pouco. O nosso coração, ele fica no centro do peito ou ele fica mais no lado esquerdo? Fica no centro, voltado para a esquerda. Ele fica no centro, mas a pontinha dele fica voltada para a esquerda. Ele fica com um ladinho pro canhoto. Ladinho pro canhoto. Ô Sérgio, falando de doenças do coração, nós temos que falar sobre a hipertensão arterial. Ainda a hipertensão arterial é considerada uma doença danosa ao coração? Muito. Muito? Muito. A hipertensão arterial é um dos principais fatores de risco para diversas doenças do coração. Então, o que a gente tem que pensar assim, para entender de uma forma um pouco mais simples. O coração é uma bomba, né? É um músculo, e ele bate contra uma resistência. E essa resistência é formada pelas artérias, pelos vasos do corpo. Então, quando a gente tem uma pressão muito aumentada dentro desses vasos, né, dentro desse sistema de artérias, o coração ele tem que bater contra uma resistência maior. Ele bate contra uma pressão maior, ele precisa fazer mais força. E isso, a longo prazo, faz com que o coração ele se dilate, ele se inche, né, e fique cada vez mais fraco. Então, um dos principais fatores aí para a gente desenvolver insuficiência cardíaca no futuro, batendo contra essa pressão maior, também lesa as artérias do coração, levando a doença coronariana, pode predispor a arritmias. Então, é um dos principais fatores de risco aí para diversas doenças do coração. Então, quem é hipertenso e que não tem um controle adequado da sua hipertensão, ele pode-se dizer uma bomba relógio? Sim, em partes. Em partes. Caso a pressão dessa pessoa esteja muito alta, muito elevada aí, e ela deixe esses níveis pressóricos por muito tempo sem tratar,
vai acontecer o que eu falei. Então vai acabar lesionando as artérias do coração, as artérias do rim, pode levar eventualmente a um AVC, levar a lesões também nos vasos dos olhos. Então pode levar a algumas consequências sérias aí. Então o hipertenso, ele tem que ficar sempre antenado com relação à sua pressão arterial dentro de um nível adequado. Isso, 14/9. 14/9 é o máximo? Abaixo. Tem que estar sempre abaixo disso. Abaixo disso. Estando 14/9, está normal? 14/9 a gente já considera o primeiro nível de hipertensão. Então seria abaixo de 14/9, 13/8 ali o limite. 13/8 é o ideal. Isso. Quando já está 14/9, sinal amarelo. Sinal amarelo. A pessoa tem que ficar preocupada o tempo todo ou ele tem que deixar as águas correrem para ver o que vai acontecer? Assim, quando a gente fala em 14/9, a gente fala 14/9 em repouso. Né? Então, em repouso. numa situação em que a pessoa, medida numa situação em que a pessoa esteja calma, não tenha ingerido nenhum alimento que tenha um grande conteúdo de sal, nem café, nem cigarro, nem ter feito exercício físico recentemente. Porque todos esses fatores, às vezes estresse, dor, comer alguma coisa mais salgada, a pressão sobe um pouco mesmo. E isso é normal. Né? A pessoa fez um exercício físico, a pressão vai subir. Isso é normal e não quer dizer que a pessoa tem hipertensão. Certo. Tá? Então a hipertensão ela é diagnosticada com o paciente em repouso. Então, quando os níveis pressóricos estão acima de 140/90, acima de 14/9 em repouso, sim, a gente tem que preocupar e não pode ser tolerante com isso. A pessoa que está em casa, de repente vendo televisão, aí, vamos medir minha pressão. Ele mede a pressão, está lá, 14/9. Isso. Não é legal. Não é legal. Se não tiver tido nenhuma briga em casa, Sim. se não tiver tido nenhuma alimentação, não é legal. Então ele tem que ficar antenado com relação a isso. Antenado com isso. Você falava sobre alimentação. E nós falamos muito aqui durante vários programas sobre esse tema, mas sempre é bom lembrar, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Esse é o ditado antigo, você lembra, o teu avô devia falar isso para você, né? Falava. As pessoas dizem, pô, mas eu vou comer comida sem sal? Pô, uma coisa que não tem nexo. Eliminar o sal definitivamente também não é o ideal. Também a gente costuma dizer que tem um limite de 2 gramas de sal por dia. 2 gramas não é nada, quase, né? É pouquinho, é pouquinho. Aqui a alimentação do brasileiro, a gente está habituado a comer sal, né? Então a gente já faz parte do nosso costume. A média que o brasileiro come de sal é em torno de 12 a 13 gramas. Pô, ideal é 2, estão comendo 12. Exato. É muita coisa. Então a nossa alimentação ela tem hábitos que já vêm de gerações, né? A gente não consegue mudar assim tão rápido. Mas o ideal seria tentar substituir o sal por outros tipos de tempero. Um tempero diferenciado. Eu lembro que na Argentina, o governo argentino, faz uns 3 ou 4 anos atrás, desenvolveu um estudo mostrando que o argentino estava muito hipertenso. E aí o que foi feito? Os restaurantes retiraram das mesas o potinho de sal. Porque quando chegava na mesa a comida, o argentino ia lá e... O Brasil também é assim, né? Sim, total. Já vinha com sal e botava mais sal ainda. Aí foi retirado. Se um cliente quiser pedir, ele pede e eles botam o sal. Mas eles retiraram como opção de tempero na mesa. Você acha correto isso? É uma medida meio radical ou você acha que de repente isso poderia até ajudar o brasileiro a controlar um pouco a sua pressão arterial? Eu acho que assim, eu acho que o importante é o que você faz no dia a dia, né? Então, comer uma comida com menos sal no café da manhã, no almoço e no jantar durante a semana inteira, ótimo. Agora você vai ali sair no restaurante para curtir o seu final de semana, não vai ter problema você comer uma refeição com um pouco mais de sal. Não tem problema nenhum. Então, no restaurante eu não vejo muito problema. Mas o hipertenso, ele tem que evitar. O hipertenso, quem já tem a doença hipertensão arterial, já está diagnosticado. Isso tem que evitar. O remédio, quando indicado por um cardiologista para um hipertenso, quando o médico receita o remédio, ele coloca a dose e coloca, você vai ter que tomar uma à noite, tipo assim, 7 da noite. Se o cara tomar o remédio às 10 da noite, faz diferença? Não. O importante é respeitar o intervalo. Geralmente, a meia-vida dos remédios aí tem uma meia-vida de 12 horas. 12 horas. Então, se vai tomar às 10 horas da noite, seria bom tomar às 10 horas da manhã, para dar esse intervalo. Não seria muito legal, por exemplo, tomar às 5 horas da manhã e o outro 11 horas da noite.
porque os intervalos iam ficar muito distantes. Pode ocorrer, de repente, nesse intervalo intercalado de menos de 12 horas, ou melhor, mais, um evento coronariano que pode levar até, de repente, a um infarto? Quem é hipertenso? Pode. O infarto, o evento, ele não tem muita hora para acontecer. Né? Então, pode acontecer mesmo tomando a medicação de forma adequada. Se já tiver tido hipertensão por muito tempo e ela tiver sido descontrolada por muito tempo, a pessoa pode ter um evento mesmo nesse período. Porque eu conheço pessoas que dizem assim, não, às vezes eu esqueço de tomar o meu remédio e tomo 2. Ah, não, isso não é legal. Não é legal? Isso não é legal. Porque ele ficou desprotegido por um tempo, no tempo que ele esqueceu de tomar o remédio. Então, aquele tempo a pressão provavelmente subiu muito. E depois ele vai tomar 2. Então, a potência do remédio vai ser dobrada depois que ele tomou 2. Então, a pressão pode cair muito nesse período. Então, ele teve um período que a pressão ficou alta e um outro período, depois de tomar os 2 remédios, que a pressão ficou mais baixa do que o habitual. Então, houve um desbalanço. Um pico para baixo e um pouco para cima, pico para cima. E nem um muito para baixo também não é muito legal. Não é muito legal. Não é muito legal. Porque também. A pressão baixa demais, a pessoa pode ter também uma síncope. Exatamente. A pessoa pode desmaiar, pode ficar mais sonolenta, pode diminuir, se realmente a pressão ficar muito baixa, pode diminuir o fluxo de sangue para os rins, para o cérebro. A pressão arterial é impressionante, né? Porque a pessoa fala, não, mas eu não sinto nada, aí fui no médico, tenho pressão alta. Mas como é que se explica isso? Isso é um evento comum, na verdade, né? Se chama a hipertensão do jaleco branco. Do jaleco branco? Do jaleco branco. O cara vê o médico, treme. A pessoa está saindo da rotina dela, né? Está indo no médico, está esperando notícias ruins ou boas, né? Mas esperando um ambiente mais tenso, habitualmente, naturalmente um ambiente mais tenso. Então, aquela ansiedade de esperar o atendimento pelo médico. Isso, o médico atrasa. Isso, que pode ocorrer, né? Pode ocorrer. A gente nunca, meu horário é tal hora, mas aí foi dito tal hora. Aquilo cria ansiedade. Sim. A ansiedade gera pressão alta. Sim. A ansiedade aumenta a pressão. E esse tipo de paciente, às vezes é difícil o médico, convencê-lo de que ele não tem pressão alta? Porque a pessoa mede, né? Aí ele olha lá, vê que está a pressão alta. E aí ele acha que tem a pressão alta. Só que, na verdade, ele não tem a doença e hipertensão arterial. Ele está com os níveis elevados de pressão porque ele está ansioso. Então, nesse paciente, idealmente, a gente trata a ansiedade e não trata a pressão. A hipertensão arterial pode ser considerada uma doença que não tem cura? A hipertensão arterial, quando ela é primária, que são 80%, 90% dos casos, ela não tem cura mesmo, mas ela tem controle. Tem controle. 80% dos casos não tem cura? 80% dos casos são hipertensão primária. Isso. Ou seja, a pessoa tem que tomar remédio para o resto da vida? Para o resto da vida. E não só o remédio? Cuidar da alimentação? Cuidar da alimentação, fazer atividade física. É verdade que quando você toma remédio para hipertensão arterial e você não controla a quantidade de sal que o médico prescreve, o sal pode cortar o efeito do remédio? Na verdade, cortar o efeito do remédio não. Mas o sal, ele tem muito sódio. E aí esse sódio ele acaba puxando, quando ele entra na corrente sanguínea, ele acaba puxando muita água para dentro do sangue. Retém líquido. E os vasos ficam cada vez mais engurgitados e isso aumenta a pressão. Então não é o remédio que parou de ter efeito, mas é o sal, por si só, ele aumenta a pressão por causa desse efeito osmótico. Então, às vezes, o hipertenso não cuida com o sal, toma o remédio, come sal e ele vai tendo, ou seja, a pressão... A pressão vai aumentando. Vai aumentando e ele acha que está certo, que está legal, que não o remédio está fazendo efeito. Exato, Isso Doutor, o remédio não fez efeito. Ele acha... Na verdade, o que não fez efeito foi a atenção dele. Foram as medidas alimentares aí que provavelmente não estão adequadas. Tem muito paciente que relata isso, Sérgio? Muito comum. É mesmo? Muito comum. Mas ele não fala que está comendo sal demais. Não, todo mundo fala que está comendo sal certinho. É difícil. É difícil. O ser humano é difícil. Muito bem, nós estamos conversando com o Dr. Sérgio Octávio Corma, médico cardiologista. Então temos um intervalo comercial, rapidinho. Lembrando sempre do Clube Social Saúde. Se você não tem o Clube Social Saúde, procure informações. O Zé vai colocar na telinha para você aí o telefone do Clube Social Saúde. Você liga e se informa. Vale a pena você se informar sobre as vantagens do Clube Social Saúde. Eu recomendo.
Após o intervalo comercial, nós voltamos e vamos falar sobre um tema muito legal, taquicardia. Taquicardia, por que muitas pessoas sofrem de taquicardia? A taquicardia pode ser uma doença grave, uma doença normal, que inspira cuidados. O Dr. Sérgio responde essa pergunta após o intervalo comercial. Tanto só, nós já voltamos. Muito bem, estamos de volta com o programa Saúde e Companhia, conversando hoje com o Dr. Sérgio Octávio Korman, médico cardiologista. Lembrando que você pode mandar uma mensagem através do nosso WhatsApp, está vendo na telinha aí, é o meu WhatsApp particular, e também no nosso e-mail, se você quiser sugestionar um tema para ser abordado aqui no programa. Teremos a maior alegria em atender a sua sugestão. Dr. Sérgio Korman, taquicardia é uma doença grave? Taquicardia definição, na verdade, é o aumento da frequência cardíaca. Isto, né? Claro. O coração vai estar batendo aqui na boca. O coração parece estar batendo na boca, eles dizem. Exatamente. E a gente tem que diferenciar uma coisa antes de assumir que a taquicardia é uma doença, que existem as taquicardias sinusais, né, que é o ritmo do coração normal, que está acelerado. Isso pode acontecer em diversas situações. Uhum. Normalmente as mesmas situações que aumentam a pressão, como a gente tinha comentado, dor, estresse, exercício físico, isso aumenta a frequência cardíaca e gera uma taquicardia, mas isso não é uma doença, isso é uma adaptação do corpo, uma resposta do corpo a esse estresse. Agora, quando a gente fala de taquicardia doença, também a gente entra dentro de um grande espectro de doenças aí, sendo a mais comum a fibrilação atrial. Fibrilação atrial. Mas ela pode sim ser uma doença grave, principalmente nos casos de taquicardia ventricular. Ela pode levar a um ataque cardíaco, não? Pode. Pode? Pode. Se a frequência cardíaca, o coração ficar tão acelerado a ponto de ele não conseguir encher de uma forma adequada, então quando ele está batendo tão rápido que ele não consegue receber sangue de uma forma adequada, as artérias do coração também não recebem sangue e aí pode levar a uma parada cardíaca. A anatomia humana é uma coisa interessante. Eu tenho falado várias vezes aqui no programa que nós deveríamos pesquisar um pouquinho o corpo humano, né? Leigos. O médico estuda o tempo todo. Mas é que somos leigos, né? Por exemplo, você falou sobre ele não consegue encher. Nosso coração é igual a um balão, né? Exato. Ele puxa o sangue e solta. E solta. Puxa e solta. Se ele bater muito rápido, ele não vai conseguir trazer o sangue para dentro dele. Exatamente isso. As pessoas não dizem, mas como é? Aí ele vai encher de ar, vamos dizer assim, né? Uhum. Ele precisa de sangue, né? Precisa. Porque ele precisa receber e largar. Exatamente. Se ele bate rápido demais, o sangue não chega. Isso vai afetar a ramificação arterial. Exatamente. A pressão vai aumentar. A pressão, se tiver muito, provavelmente vai aumentar. No começo aumenta e depois ela baixa. Depois baixa. E aí pode acontecer um ataque do coração. Ataque do coração, isso. A pessoa tem um desmaio. Tem um desmaio e aí, se a frequência estiver tão alta assim, aí ele pode até levar a uma parada cardíaca de fato. Muito raro acontecer isso, mas eventualmente pode. A morte súbita, que muito se fala, né? Pô, o cara está jogando bola, de repente, pum, apagou. Isso pode ser um problema no coração da pessoa? Pode. Que nasceu com um defeito? Pode? Isso é muito... O cara era saudável, corria, brincava, pedalava e de repente apagou. Tem, isso é um tema que está muito em voga, né, hoje em dia dentro da medicina. Abaixo de 45 anos, as causas mais comuns são, de fato, as doenças congênitas, né? A pessoa já nasceu com um problema no coração. E ele não sabe, né? E ele não sabe, porque a maioria dessas doenças elas não causam sintoma e a primeira manifestação dessa doença é, de fato, a morte súbita. Impressionante isso, né? Como o corpo humano ele é misterioso, né, Sérgio? Por mais que a ciência pesquise, a medicina faça busca de tratamentos, ainda há situações em que não se chegou num 2 e 2 é 4. Sim. Que a medicina não é perfeita, não é matemática, né? Sim. Cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso. E essa da morte súbita é impressionante, né? Impressionante. A causa mais comum aí de morte súbita em jovens, né? Abaixo de 45 anos, é a miocardiopatia hipertrófica. Então, miocardiopatia hipertrófica.
Palavrinha difícil, mas é uma palavra, é uma doença grave. Uma doença grave. Isso não dá para se detectar precocemente? Geralmente, como se detecta é através de história familiar. Então, a pessoa familiar. Já tem alguém na família que teve algum problema, mas se essa pessoa for a primeira pessoa da família, os sintomas geralmente são aceleração no coração. De repente, assim? De repente. Ou durante a atividade física teve um desmaio, ou sentiu o coração acelerado, ou está sentindo muita falta de ar para os esforços. Essa pessoa que tem esse sintoma tem que procurar um tratamento, porque é um sinal de que não está legal. Não. Se a pessoa... O coração manda mensagens. Manda mensagem. Pode se manifestar diretamente como uma morte súbita, que seria a minoridade dos casos, mas é a pessoa que está sentindo mais cansada que o habitual, a pessoa que está sentindo o coração acelerando, ou está tendo desmaios, ela precisa procurar um atendimento médico para identificar o problema. Fazer uma avaliação primária e, se preciso, fazer uma intervenção até para evitar o mal maior que pode acontecer. Isso. Sérgio, nós estamos vivendo aí no Brasil um momento muito grande ainda dessa doença, o Covid. E agora estamos nos aproximando do inverno e vem a vacinação contra o influenza. E muitas pessoas que me conhecem me abordam falando: Arivan, eu parei de tomar vacina, não vou tomar uma vacina para nada, porque tem muita gente morrendo por causa da vacina. Fico vendo na internet jovens morrendo com doenças do coração por causa da vacina, essa coisa toda. É verdade que essa vacina que está sendo colocada aí à população contra o Covid tem levado pessoas a cardiologistas com doenças graves no coração? Isso é uma coisa que a gente tem visto, né? Você tem recebido paciente com essa dúvida, Sérgio? Sim, bastante. É uma coisa que preocupa muito as pessoas, né? Agora, essa epidemia do Covid foi uma coisa que deixou as pessoas muito ligadas, né, na saúde, muito ligadas aí a essa questão das vacinas. Foi uma coisa que foi muito trazida em voga pela mídia. Então, é uma coisa que as pessoas trazem bastante. E, de fato, a gente viu que alguns tipos de vacina do Covid podem aumentar o risco de miocardite, tá? Mas a gente sempre tem que lembrar aqui que o risco de ter a miocardite é muito maior pelo próprio Covid do que pela vacina, tá? Então, a pessoa que não está vacinada, ela tem um risco muito maior de ter a miocardite pelo próprio Covid. E essa miocardite adquirida pelo Covid sem a vacina, ela tem uma consequência muito maior do que aquele que tomou a vacina e teve a miocardite? Tem. A miocardite, aqui para a gente explicar um pouquinho, é uma inflamação, como a gente tem uma amidalite, como a gente tem uma pneumonite ou alguma coisa assim, é uma inflamação do músculo cardíaco, né? E essa inflamação ela pode ocorrer de diversos graus. Então, uma inflamação maior no coração vai levar a repercussões maiores. Mais graves. E uma inflamação menor, repercussões menos graves. Quando a gente tem uma miocardite viral induzida direto pelo Covid, a inflamação é muito grande e existem casos de morte por essa complicação. Agora, quando a miocardite é induzida pela vacina, a gente não registrou nenhum caso de morte até agora. E geralmente são casos leves e autolimitados, tá? Casos que não precisam muitas vezes de internação hospitalar. O tratamento clínico, medicamentoso, tratamento clínico, traz um bom resultado. Eu fiz essa pergunta porque quando algumas pessoas me perguntam quem vai ser o convidado do programa, eu falei que ia ser um cardiologista e me pediram para fazer essa pergunta para você. Legal. Porque é uma dúvida muito grande que para na cabeça das pessoas. Existem as redes sociais que fomentam, né, informações, muitas vezes que sem um embasamento claro e lógico. Mas a vacina matou. Será que foi a vacina que matou? Será que foi o vírus da doença que matou? Então, ainda há muito ponto de interrogação nessa história toda, né, Sérgio? Sim. Mas a vacina foi feita muito rapidamente. Mas hoje, com o advento da internet, dos programas de computador, hoje as coisas evoluem muito rápido, né? Os medicamentos hoje, em 6, 7 meses, surgem medicamentos novos para tratamentos. Mas tem contraindicação? Tem. Mas existem as vantagens também
dos medicamentos. A gente tem que ver, colocar na balança, né? Sim, sim. Eu imagino uma pessoa que teve uma miocardite ocasionada pelo vírus sem ter tomado a vacina, essa lesão que ele teve na válvula do coração vai ficar marcada pro resto da vida. Pode ficar, pode ficar. Se você teve uma lesão mais grave, ela pode levar uma insuficiência cardíaca, um dano no músculo tão grande que não consegue recuperar. Barbaridade. Agora, já ao contrário, quando é a miocardite pela vacina, a grande maioria dos casos recuperam 100%. 100%? Ou seja, volta ao normal. Como se não tivesse nada. Então, isso quer dizer que a vacina tem um lado protetor? Protetor, com certeza. Ela tem uma incidência maior, tem um risco maior de gerar miocardite em relação a outras vacinas, né? Mas o risco de gerar miocardite é menor do que a não proteção vacinal. Não proteção vacinal, isso. E além disso, a gravidade é menor do que a gravidade da miocardite direto pelo vírus do Covid. Você atendeu algum paciente que teve uma miocardite sem vacina? Sem vacina já atendi, em São Paulo. Atendeu? Atendi. São Paulo. O paciente idoso? Não, geralmente são jovens. Jovens? E vai ficar pro resto da vida com essa lesão cardíaca? Nem todos, né? Nem todos. Mas existe uma probabilidade que possa sim. A pessoa que tem uma lesão, uma miocardite, por exemplo, ocasionada por uma doença como o Covid, e que não tomou a vacina, depois de tratado, ele tem uma vida normal ou ele vai ter alguma restrição, Sérgio? Se o coração ali ficou bom, conseguiu recuperar, vida normal, vida que segue. Tá. Agora, se a pessoa teve uma lesão realmente importante no coração e isso não recuperou, aí tem que ter alguns cuidados como um paciente de insuficiência cardíaca. Né? Então, ele vai ter que ter restrições. Restrição de intensidade de atividade física, restrição em quantidade de líquidos que ingere, vai ter que ser muito regrado na quantidade de remédios que toma e não deixar de tomar eles, que é o mais importante, e um acompanhamento médico de perto, seriado, para evitar complicações. A vacina contra a gripe, contra o vírus influenza, que agora está sendo já aplicada no Brasil, porque nós estamos já no outono, nos aproximando do inverno. A pessoa que tem uma gripe violenta, pegou lá o vírus influenza, não tomou a vacina e foi acamado. E ele tem uma doença cardíaca. Isso pode piorar a doença cardíaca dele? Pode. Não que piora a doença cardíaca, não que a doença cardíaca fique mais grave. Sim. Mas ela pode ficar descompensada. Então, você tem um desbalanço ali, né, do seu equilíbrio pela infecção do vírus, pela influenza, pela gripe. E isso causa uma inflamação no corpo e a doença do coração pode dar uma desestabilizada ali naquele momento. Resolvida a gripe, voltou ao normal. Certo. Não quer dizer que a doença agora ficou mais grave. Não, a do coração continua a mesma coisa. Ela só ficou mais grave temporariamente naquele momento, porque o corpo estava em desequilíbrio. Por exemplo, o cara que tem uma taquicardia, trata essa taquicardia e aí adquire uma gripe. Essa taquicardia pode piorar. Pode piorar ali no momento da gripe. Pode piorar. Então, por isso que é bom ele se proteger contra o vírus. E quem tem taquicardia que trata, pode tomar vacina contra a gripe? Pode, deve. Deve tomar. Todas as pessoas que ela acaba melhorando a imunidade e, consequentemente, o coração fica forte. Isso, ela acaba prevenindo, né, a infecção pelo vírus e previne esse desequilíbrio. Inclusive, uma das principais medidas que a gente usa para doenças crônicas, né, diabetes, insuficiência cardíaca, enfisema pulmonar, cirrose hepática, doença renal crônica, todas essas doenças crônicas aí que afetam a maioria da população, são as vacinas. As vacinas. A gente usa as vacinas para todos. Você é um médico jovem, você é adepto da imunização. Sou. Ainda a imunização, na sua opinião, é um fator importante ao combate de determinados males. Sim. Não tem como fugir disso. Não tem. Dizem que o futuro é imunizar o povo, é verdade? Assim, a gente tem que desenvolver o melhor método, né, de vacina, que tenha menos efeitos colaterais, e isso vai sendo desenvolvido ao longo do tempo. Mas a imunização, ela consegue prevenir diversas doenças que a gente, hoje em dia, que a gente convive, né, e que a gente consegue prevenir. Sérgio, voltando um pouquinho sobre a obesidade ainda, a obesidade, o cara que tem
um abdômen dilatado, e dizem que homem que não tem barriga não tem história. Você já ouviu falar essa frase? Já. O cara que tem o abdômen, né, aquela barriga de cerveja, ele tem uma chance de ter um evento coronariano ou não tem? Tem. O abdômen dilatado, né, a obesidade, ela é um fator de risco importante para aumentar a pressão, para gerar diabetes, gera uma resistência à insulina e pode levar a diabetes, pode levar a problemas na questão de metabolização do colesterol e triglicerídeos. E todos esses fatores aí, quando estão fora da meta, eles afetam as artérias do coração e pode levar a um ataque cardíaco com infarto. Pode levar a um ataque cardíaco com infarto. E, infelizmente, existem pessoas que se orgulham da barriga que têm. Né? Porque, antigamente, você vê isso retratado em quadros, né? Os reis eram todos gordos, mas morriam mais cedo, né? Certo. Morriam novos, 50 anos já estava morto, né? Isso é sinal de que a obesidade não é sinônimo de longevidade. Exatamente. A cardiologia fala isso. Fala. E muito em bom tom. E quando o médico aborda um barrigudinho, eles não gostam muito não, né? Sempre muito difícil, né, mudar os hábitos de vida de uma pessoa. É difícil, né? Você falar para a pessoa, você precisa perder um pouquinho de peso e tal. A pessoa até sabe disso, às vezes ela sabe, ela quer mudar. Só que tem tantas coisas envolvidas que ela quer, para fazer essas mudanças, né? Às vezes você fala para a pessoa, você precisa fazer atividade física. Aí ela chega, mas doutor, eu acordo 5 horas da manhã, vou trabalhar, eu chego em casa às 10 horas da noite, já trabalhei o dia inteiro, estou morto, eu não consigo fazer atividade física. Então, são vários outros fatores, não é só a disposição do paciente. Né? Agora, Sérgio, não é que sou crítico, cada um sabe de si, cada um sabe onde dói o calo, mas a gente tem que ter prioridade na vida, né? Eu acredito, né? Sim. Porque, às vezes a pessoa vai, e quando está na beira do precipício ele pede socorro. Já caiu e está pedindo. Então, o médico não faz milagre, né? Exatamente, O médico é um aconselhador. Perfeito. Ele não faz atividade física pelo paciente, ele não toma o remédio pelo paciente, ele orienta, né, Sérgio? Perfeito, Se tu vai fazer, é outra história. A nossa função é orientar e dar a melhor evidência para o paciente, o melhor caminho. Agora, a gente não tem como fazer isso pelo paciente, né? Então, o paciente tem que priorizar. A alegria do médico é receber o paciente recuperado, né, Sérgio? Isso é eu acredito que esse é o maior prêmio que o médico tem, né? Sim. E o paciente mudado, você olha, como você emagreceu, parabéns. Aí o cara diz, doutor, eu estou muito bem. O médico se sente feliz, porque o trabalho que ele teve de fazer a pessoa mudar o seu comportamento deu resultado, né? Sim. Isso é bom, né? É a melhor coisa, é o que a gente espera para todo mundo. Para todo mundo, né? Para todos os pacientes. A alegria do médico, eu tenho conversado com alguns médicos, amigos meus, disseram, Ivan, a maior alegria que eu tenho é quando o paciente retorna e diz, doutora, eu fiz aquilo que o senhor mandou, estou dormindo melhor, faço uma atividade física agora mais prazerosa. Isso recompensa, né? Recompensa. A gente estudou para isso, né? Para poder ajudar as pessoas. E vive estudando, né, Sérgio? Vive estudando. Não para, né? Não para. Porque a vida do médico é uma correria noite e dia e noite, né? Noite e dia e de noite. Mas tem espaço para você também fazer uma atividade física? Tem. Eu faço todo dia, dou minha corridinha todo dia. Todo dia? Pedala? Corrida e academia. Corrida e academia. É bom, né? Eu me sinto, não consigo mais viver sem. Sem. Agora, só que faltava você, cardiologista, não fazer isso, né? Tem que fazer. Exatamente. Não fuma. Não. Bebe socialmente. Socialmente. É por aí. É por aí. Muito bem, o programa Saúde e Companhia hoje conversa com o Dr. Sérgio Octávio Korman, médico cardiologista. Nós temos um intervalo comercial. Você já ouviu falar de teste de esforço? Você sabe o que é teste de esforço? E qual a finalidade de um teste de esforço? Vamos falar sobre esse tema já com o Dr. Sérgio Octávio Korman, nosso convidado de hoje. Santo só, o Saúde e Companhia já volta. Muito bem, estamos de volta com o Saúde e Companhia, com a presença hoje aqui nos nossos estúdios do Dr. Sérgio Octávio Korman, médico cardiologista joinvilense. Joinvilense de família tradicional aqui de Joinville. Eu estava, antes de começar o programa, conversando com o Sérgio Octávio Korman, do avô dele, que eu tive o prazer de conhecê-lo, o senhor Harry Korman,
figura muito conhecida aqui em Joinville, uma família muito gente boa. E também do pai do Sérgio, que é o Sérgio Korman. Também outro grande profissional, a quem eu tenho uma admiração muito grande, conheço o Sérgio já há 50 anos, grande amigo, grande médico. O programa Saúde e Companhia tem o apoio do Laboratório Jimenez. Você precisa fazer exames laboratoriais, Laboratório Jimenez. É nome também da Oceano. Oceano, a marca de Joinville. Roupas muito legais, roupas surfwear. Oceano, abraço lá o pessoal da Oceano. Destrua as ondas, não as praias. Legal. Afonso Egger, grande abraço. É nome também da Clínica São Marcos Pneumologia. Se você ronca, tem apneia, você sabia que o ronco e a apneia podem ocasionar problemas no coração também? Se você sofre desses males, Clínica São Marcos Pneumologia é o caminho. É isso mesmo. E também em nome do cartão, esse cartãozinho que você vai ver aí, ó, do Clube Social Saúde. Clube Social Saúde. Faça parte deste clube. Clube de vantagens que você nem imagina. Ligue e se informe. Eu recomendo. Dr. Sérgio Korman, Sérgio Octávio Korman. Teste de esforço. Para que é indicado o teste de esforço? O teste de esforço é o que a gente costuma falar, é o teste da esteira. Né? Da esteira. O teste da esteira. Então, o teste da esteira é um exame que você vai na esteira, a esteira vai acelerando e você vai correndo na esteira, e enquanto isso você está sendo monitorizado tanto da parte do eletrocardiograma, quanto frequência cardíaca, como pressão arterial. Certo. Então, a gente usa esse exame muito para detecção de arritmias no esforço, para detecção do comportamento da pressão no esforço. Então, às vezes, quando a pressão está subindo muito ou está ficando com sintomas durante a atividade física, às vezes tontura, está sentindo dor no peito, está sentindo tontura durante a atividade física, a gente pode fazer esse exame. Para detectar a obstrução nos vasos do coração, das artérias coronarianas, e para detectar alterações também no comportamento da frequência cardíaca, então bloqueios. Durante o exame? Durante o exame. Então a gente consegue ver aí o comportamento de todas essas variáveis durante a atividade física. Você coloca na telinha ali para o pessoal ter uma noção, eu vou ter que fazer um teste de esforço, como é que é isso, como é que funciona? É mais ou menos isso aí, Sérgio? É exatamente isso aí. Essa máquina, essa esteira com aquela máscara ali? Isso, essa máscara a gente pode ou não colocar. Depende da pessoa, tem pessoa que não se adapta bem, né? Essa máscara ela serve para fazer a análise dos gases. Né? Então a gente consegue detectar aí quanto de oxigênio entra, quanto de gás carbônico que sai, e com isso a gente consegue ter uma ideia do metabolismo da pessoa, e a gente usa muito para atletas ou para pessoas com insuficiência cardíaca grave. Né? Certo. Por exemplo, um jogador de futebol? Um jogador de futebol vai fazer esse com a máscara. Certo. Como no caso desse atleta aí, que acredito que seja um atleta, fazendo um teste de esforço ergométrico. Isso. Nesse exame aí, então, o médico pode detectar alguma anomalia coronariana? Pode. Poxa, impressionante. Sem fazer exame de sangue, nada? Sem fazer exame de sangue. Só com exames de dados gráficos? Isso, do traçado do eletrocardiograma. Eletrocardiograma. A próxima foto, Zé, por favor. Eu acho que tem mais uma aí. É isso aí, o que é o teste ergométrico? É mais ou menos aquilo ali, né, Sérgio, que você falou, né? O teste ergométrico, e o teste ergoespirométrico, então o ergoespirométrico é quando você usa essa máscara aí. Tá. Essa máscara aí, ela é o analisador de gases. O teste ergométrico sozinho é sem a máscara. Sem a máscara. E aí a gente analisa, não faz análise dos gases, né? Quem tem arritmia é indicado esse tipo de teste ou o outro? Os dois vão fornecer a mesma quantidade de informações. Esse exame com a máscara ele é um pouquinho mais completo, porque a gente consegue analisar também os gases e ver se tem alguma outra interferência metabólica junto. Mas para detecção de arritmia, para ver como é que a arritmia se comporta, comportamento de pessoas que têm arritmia e estão se tratando, para ver se o tratamento está eficaz, tanto um quanto o outro vão ser eficazes. Esse tipo de exame é indicado para qualquer idade? Qualquer idade. Não importa, é uma criança de 5 anos até ou uma criança pessoa de 80 anos. Exato. Ele vai, mas o impacto do esforço é o mesmo para uma pessoa normal? Não. Não. A capacidade funcional vai diminuindo conforme a idade, né?
E a gente usa protocolos específicos também de acordo com a idade. Então a gente vai usar um protocolo em que a esteira não vai acelerar tanto para a pessoa que já é mais idosa, tem algum problema de locomoção. E agora para aquela criança, para o adolescente ali que tem uma capacidade funcional muito boa, a gente vai usar protocolos um pouco mais pesados. Agora, Sérgio, nós falamos há pouco sobre a obesidade em crianças e adolescentes. Você não atende crianças e adolescentes, mas para fazer teste ergométrico, o número de adolescentes está subindo, está no nível normal? E falando em obesidade? Isto. Em obesidade está aumentando, né? Está aumentando? A gente vê aumentando aí. Poxa. Com a quantidade de obesos aí em crianças e adolescentes. E essas crianças reclamam do quê? Cansaço? Cansaço, falta de motivação para fazer atividades, falta de interação social, acaba ficando um pouquinho mais gordinha, as pessoas acabam excluindo às vezes de círculos sociais. Todas as dificuldades aí que a gente vê relacionadas, né, à obesidade. O pediatra recomenda um teste ergométrico. Pode ser, podemos fazer. Pode-se fazer. Pode fazer. Não tem contraindicação. Não tem contraindicação. É importante fazer isso para ter, de repente, uma criança que está já com sobrepeso, de repente, não se sabe se ela pode ter uma doença coronariana. Exato. E no testezinho de esforço ele vai aparecer se tem alguma coisa ou não. Vai aparecer. E outra coisa que a gente pode ver também nesses casos é o comportamento da pressão, né? Que às vezes a pressão, nesse tipo de doente, às vezes a pressão está normal, em repouso, mas ela tem uma elevação muito rápida no exercício. Isso já é um indício precoce de que ela pode desenvolver hipertensão no futuro, se continuar assim dessa forma. Sérgio, eu tenho falado aqui que é muito importante a atividade física, e você falou há pouco que você faz caminhada e faz academia. Eu sei de muitas pessoas que fazem atividade física, iniciam uma atividade física sem procurar antes uma avaliação médica. Qual a importância que tem uma avaliação médica antes da pessoa dar início a uma atividade física? Não importa qual seja, natação, ciclismo, montanhismo, academia, pedalada ou caminhada. Qual a importância? É muito importante ter uma avaliação médica antes de fazer uma atividade física, principalmente aí para alguns tipos de população. Uma avaliação cardiológica. Uma avaliação cardiológica. Não é para todo mundo, por exemplo, um adolescente de 15 anos que não tem nenhuma doença e não tem nenhum histórico familiar de doença, essa pessoa pode começar uma atividade física de uma forma muito mais tranquila do que uma pessoa que tem, por exemplo, um histórico familiar de doença no coração, que tem um histórico familiar de morte súbita, que a gente estava conversando, de taquiarritmias. Então, quem tem na família um hipertenso, o pai ou a mãe, por exemplo, isso tem importância? Tem importância também, tem importância. Então, se tem um histórico familiar de alguma doença cardiológica, vale a pena fazer uma avaliação cardiológica antes. Outras pessoas que já têm doença, então aquela pessoa de um pouquinho mais de idade, que já tem uma doença já estabelecida, que está um pouco fora do peso, nunca fez atividade física, essa pessoa também é uma pessoa que deve fazer uma avaliação pré-participativa. Cardiológica. Um teste ergométrico seria o ideal? Para a maioria dos casos, sim. Para a maioria dos casos, sim. Não importa qual atividade a pessoa vai seguir? Não. Se tiver uma histórica de doença, morte súbita, alguma coisa, às vezes um teste ergométrico e um ecocardiograma. Mas para a população em geral, só o teste ergométrico é o suficiente. É o suficiente. É o suficiente. Você já foi no Mirante? Já. Nós tivemos, inclusive, óbitos de pessoas que subiram no Mirante, chegaram lá sem trio simal. Eu perdi um amigo que, novo ainda, teve um ataque fulminante, morreu, quando chegou lá em cima no Mirante. Negócio lamentável, né? Sinto muito. Subir no Mirante é saudável para o coração, Sérgio? É saudável. Sim. É indicado para todos? Para quem tem capacidade física que... É isso que eu quero saber. Eu tenho 50 anos, um exemplo, eu sou hipertenso, controlo a minha hipertensão com remédio, é indicado eu subir o Mirante? Sim, assim, você não vai estar sedentário e direto subir o Mirante, porque vai ser uma atividade física muito extenuante. É recomendado que comece com atividades físicas um pouco mais leves, mas a partir do momento que seu corpo vai se adaptando, subir ao Mirante é uma atividade física excelente. Excelente. É recomendável, então, para as Sim. pessoas que já têm um certo... Já tem um certo grau de condicionamento físico. Quem nunca subiu é um pouco ansioso e tal, e eu vou com os amigos hoje. É aconselhável?
Se a pessoa não tiver nenhuma doença, pode ir, vai devagarzinho, vai parando, mas sempre atento. Se sentir qualquer coisa diferente, para. Não vai ficar forçando aí só porque as outras pessoas estão indo. Isso, vai no embalo. Não vai no embalo, sentiu qualquer coisa diferente, tontura, dor no peito, sentiu uma aceleração no coração, para que não está legal. Eu ia fazer uma pergunta e vou fazer sobre isso. A pessoa está fazendo uma caminhada, subindo o mirante. Aí ele começa a subir, de repente ele começa a se sentir meio fraco, ele começa a se sentir meio enjoado, ele começa a suar frio. Não, mas eu vou. E aí é que às vezes acontece o evento, né? Exatamente. Eu li um artigo sobre isso, mas eu queria uma confirmação tua. Agora, não, eu vou, vamos, dá a mão aqui, vamos. E aí, de repente, ele vai e não volta mais. Vai e não volta mais. Esse é um risco grande, Sérgio? É um risco grande, porque às vezes esses primeiros sintomas que a pessoa está apresentando uma tontura, uma fraqueza, está ficando mais pálido. O coração já está começando a pedir água. Pode ser um sintoma de que alguma coisa mais séria está acontecendo e a pessoa não está percebendo. Então, não é legal. Sentiu qualquer coisa diferente, qualquer coisa que não está legal, para. Para na hora. Para na hora. Então, não vou subir mais, vou ficar subir, por aqui. Não estou bem, vou ficar aqui e de preferência chamar alguém para vir buscar. Para socorrer. Porque às vezes a pessoa quer ser, né, não quer se separar do grupo. Exatamente, é aquela coisa desgarrado. Falar, né? Não, porque os caras vão dizer o que de mim, que eu sou um frouxo. E aí esse excesso de esforço pode trazer ele um prejuízo gigantesco. Irreversível. Então, eu fiz essa pergunta porque um amigo meu estava subindo e sentiu-se mal. E aí estava um grupo, casais, e ele disse, vou parar. Não, eu vou parar, não vou mais. E teve um pequeno acidente coronariano. Aí depois pegaram ele, levaram no médico no dia seguinte, foram fazer o exame lá e deu. Se ele tivesse subido mais, poderia ter morrido. Pois é um negócio assim que a gente tem que ter... O corpo manda sinais, né? O coração manda sinais, né, Sérgio? Manda sinais. Ele dá, olha, não está legal. Dá. Os principais sintomas aí do coração... Isto. Dor no peito. Dor no peito. Dor no peito. A região central. Região central geralmente é uma dor que se espalha no peito, uma dor em aperto, em queimação. Certo. Tá? Esse é o tipo de dor que a gente vê do coração. O principal sintoma é a dor no coração. Dor na perna pode acontecer? Não. Dor na perna geralmente pode estar relacionado às artérias do coração, as artérias da perna, né? Mas geralmente dor na perna não é um sintoma de doença no coração. Não é sintoma. Ótimo. Agora, dor no peito. Dor no peito como se estivesse abrindo assim o peito. Isso. É uma dor de rachar, assim. Uma dor com um aperto, um peso, uma dor surda, um soco no peito. Não consegue respirar também? Não consegue respirar, falta de ar também, sintoma associado. A pessoa fica com sudorese, frio, isso também é um sintoma? Também é um sintoma. Enjoo? Enjoo é outro sintoma. É outro sintoma. Essa coisa de dizer que a mão esquerda fica, a pessoa perde a mobilidade, também? A dor do coração ela pode irradiar para o braço esquerdo. Pode irradiar? Pode irradiar, não são todos os casos, mas pode irradiar, pode sentir uma dor no braço esquerdo, no braço direito também, mas é mais raro, é mais comum no braço esquerdo. Mas por que ela opta pelo braço esquerdo? É porque tem uma pontinha só no lado esquerdo e outra parte maior está no lado direito? É mais a questão de inervação do coração. Então a dor ela se irradia através do sistema nervoso. Pelas terminações nervosas que estão ali invadindo, que estão ali em volta do coração, acaba indo aqui mais para o lado esquerdo. Eu não poderia deixar de fazer essa pergunta, estamos ficando no final do programa. O cigarro é um inimigo, podemos dizer assim, mortal para o coração? É um inimigo mortal para o coração. Sério, Sérgio? O cigarro ele vai prejudicar principalmente as artérias do coração. Então ele vai deixar elas cada vez mais disfuncionais, cada vez mais duras. E além disso vai aumentar a sua pressão também, né? Que também é ruim, como a gente tinha conversado antes, também é ruim para o coração. Ou seja, o cigarro não tem mais o que dizer, ele é inimigo mortal do coração. Inimigo mortal do coração. Aquele que fuma e que é hipertenso, então nem se fala, né? Aí essa é uma outra combinação aí cada vez mais perigosa. Fuma, toma o remédio para hipertensão... Não, uma coisa não anula a outra, né? Não anula a outra. Não anula a outra. Ou seja, o remédio tem efeito, mas não é um efeito desejado, né? Você vai estar com um controle pressório cada vez mais difícil porque você está fumando. Está fumando. E o cigarro é o inimigo mortal. É o inimigo mortal. Sérgio, a importância de dormir bem, a importância da alimentação saudável e da atividade física para o coração, isso já está comprovado que tem efeito positivo. Perfeito.
Essa é a base. É a base. É a base. O médico passa a receita e o paciente vai ter que em casa fazer a parte dele. Exatamente. Se não fizer, não adianta. Não adianta, não é o remédio que vai salvar tudo. O paciente precisa fazer a parte dele em termos de tomar o remédio certinho, em termos de dormir bem, em termos de fazer atividade física, em termos de evitar o estresse E por aí e vai. evitar o Aceitar a doença é uma forma de você saber conviver com ela e ter uma vida longa? Perfeito. A gente sempre tem que aceitar a condição, né? Eu tenho um problema, Tem problema? tem remédio, vou tomar, vou seguir a orientação médica e vou ser feliz. Exatamente. É por aí. É por aí. A medicina coloca para você na mesa. Exato. Vai de você se servir dela. Exatamente. E o médico está lá para ajudar, né, Sérgio? Perfeito. Sérgio, uma alegria receber você aqui. Fica um convite para uma outra oportunidade. E vamos ser felizes. Vamos fazer o bem sem olhar a quem. Perfeito. Porque o certo é fazer o certo, né? Perfeito. O médico faz a parte dele e o paciente tem que fazer a parte dele também, né? Exatamente. Sucesso a você. Muito obrigado, Erivan. Seja bem-vindo aqui na nossa cidade. Agradeço o convite e agradeço aí as palavras. Que é isso. Estamos sempre à disposição, tá bom? Obrigado. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Grande abraço. Abraço. Muito bem, conversei hoje com o Dr. Sérgio Otávio Corman, médico cardiologista, joinvilense, um profissional de um conhecimento muito grande naquilo que faz, que é a área da cardiologia. Estou indo embora, desejando a todos uma ótima semana e sempre lembre-se de uma coisa, faça a coisa certa, porque o certo é fazer o certo. Ok? Até semana que vem. Tchau.